Política de dividir para melhor reinar é uma política tão velha quanto a própria humanidade. Vários líderes políticos mundiais na história têm adotado essa política e conseguiram, de fato, atingir os seus objetivos. Exatamente o que o Sissoko Embalo está fazendo na Guiné-Bissau atualmente. Sissoko Embalo, desde a sua tomada de posse como presidente, tem seguido essa linha de pensamento, essa estratégia política de maneira persistente e tem conseguido algumas vitórias políticas contra os seus adversários. Sissoko Embalo conseguiu penetrar todos os partidos políticos e, com isso, deixando esses partidos políticos sem uma força considerável, sem conseguir fazer uma oposição forte à presidente da República. Mas então, finalmente, com essas políticas, Sissoko acabou dando um tiro no seu próprio pé. Antes de continuar esse vídeo, eu queria, em primeiro lugar, apresentar o canal. Este é o primeiro vídeo do nosso canal. Para você que está assistindo agora, você está convidado a se inscrever e ativar o sininho para mais outros vídeos. O nome do canal é Guiné-Bissau Política, Economia e Investimento. Aqui vamos trazer assuntos muito importantes que são de interesse nacional, mas também de interesse pessoal, né? O meu nome é Pedro Guilherme Sanha, para quem não me conhece, e a maioria me chama de Pierre. Vamos continuar o nosso vídeo. Pessoal, como vocês sabem, para quem já tem vindo acompanhar a política de Guiné-Bissau, pelo menos há uns 3 ou 4 anos para cá, já conhece qual que é a estratégia do presidente da República, Sissoko Embalo. Qual que é a estratégia, para você ainda que não sabe, é de dividir para melhor reinar. Por que dividir para melhor reinar só agora vai dar errado com Sissoko se tem dado certo há muito tempo? Vamos entender claramente. Para você entender isso, você precisa diferenciar as eleições presidenciais com as eleições legislativas. Bom, antes de continuar a nossa conversa, eu quero mostrar para vocês aqui que estou fazendo análise de ponto de vista legal. O que está plasmado na nossa Constituição da República. Depois de fazer essa análise, vamos prosseguir com a análise, vendo também quais são manobras possíveis no âmbito fora da lei, ou seja, o que o presidente da República pode fazer à margem da lei, apesar de ser proibido pela Constituição. Bom, isso não é difícil de entender, é muito simples. As eleições legislativas na Guiné-Bissau, para um presidente da República que quer dominar todo o mundo, se conseguir de fato dividir todos os partidos, deixando esses partidos sem uma base forte, sem uma coesão interna para poder fazer a oposição à presidente da República. Bom, é preciso esclarecer aqui. A oposição não se faz contra o presidente da República, mas sim contra o governo eleito. Mas como na prática nós sabemos que, afinal das contas, quem é que acaba ficando com o poder de executivo é o presidente da República. Na Guiné-Bissau tem acontecido assim. Todos os presidentes da República que passaram até hoje fizeram várias nomeações e várias demissões de membros de governo, assim como primeiros-ministros também. Então, os governos na Guiné-Bissau acabam sendo do presidente da República. Então, por isso que aqui estamos a dizer oposição a presidente da República, partidos que estão contra ou que não pertencem ao mesmo partido que o presidente da República tem que fazer uma oposição ao presidente da República, independentemente de se este está ou não no bom caminho, porque é isso que é trabalho da oposição, é fiscalizar, cobrar o que está no poder, apontar os erros. Então, o presidente da República, Sissoko Embalo, tem conseguido vitórias significativas ao longo dos anos que ele assumiu o poder. Só que a diferença é que, para eleições legislativas, você não precisa ter a maioria a nível nacional.
Você precisa só ter votos estratégicos. Em que sentido? Você precisa ter votos suficientes para eleger deputados nos círculos específicos. Por exemplo, o Círculo 29, que engloba ali o bairro militar, inteiramente, Bissaque, elege, se não me engano, 3 deputados. Então, você precisa ter um voto estratégico que vai garantir um deputado nesse círculo, né? Você ir para outro círculo, 28, você precisa ter um voto estratégico ali para garantir também um deputado neste círculo. No caso das eleições presidenciais, isso é diferente. Nas eleições presidenciais, cada voto, em qualquer que seja território nacional, é válido, né? Nacional e internacional também, quando a diáspora vai votar. Qualquer que seja, um voto é tão válido quanto a 2 votos nesse caso. Então, aqui, para quem já acompanha, já conhece como as coisas funcionam, já está entendendo o que eu quero dizer, onde é que eu quero chegar. Se o Presidente da República, neste caso, Marcelo Embalo, que está neste momento dando um tiro no seu próprio pé, por quê? Porque ele está a abrir, ou seja, já abriu, desculpa, melhor dizendo, já abriu guerra contra a sua base, contra as pessoas que apoiaram ele, fizeram com que o Marcelo Embalo chegou ao poder. Hoje o Marcelo Embalo brigou com todo e com todo mais principais pessoas, pessoas com capitais políticos, capital eleitoral, né? Nesse caso estamos a referir Brahma Camará, estamos a referir Nuno Gomes Nabian principalmente. Então, só para você perceber, se o Marcisco abrir guerra com essas pessoas, né, que têm um capital eleitoral muito grande, e essas pessoas estão se aproximando do atual presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que é uma pessoa com mais capital eleitoral na Guiné-Bissau, isso é indiscutível. É uma pessoa que tem uma capacidade de agregar voto muito grande, supera todos os seus pares políticos. Esses 2 membros principais que fizeram com que o Marcelo Embalo esteve no poder, ou seja, está no poder agora, eles estão se aproximando cada vez mais do Domingos Simões Pereira. Como se não bastasse, José Mário Vaz também está a acompanhar essas pessoas nessa aproximação com o atual líder do PAGC, Domingos Simões Pereira. E nós sabemos que o PAGC é um partido que, historicamente, é um partido com mais número de votos. O maior partido histórico, é o partido com mais eleitores na Guiné-Bissau. Então, você já imaginou ter Domingos Simões Pereira dentro do PGC, PGC, que é o maior partido político da Guiné-Bissau, com mais capital eleitoral e político. Você ter uma DMG-15, no caso, com o seu líder, Brahma Camará, se aliando à PAIGC nessa luta contra Sissoko Embalo. Marem G15 atualmente é a segunda força política da Guiné-Bissau. Como se não bastasse, você tem uma ala de PRS que historicamente também tem um capital eleitoral muito grande e Nuno Gomes Nabian juntos lutando contra Sissoko Embalo. Isso claramente é um tiro no próprio pé de Sissoko Embalo. O que o Presidente da República devia fazer? Ele devia tentar dividir os partidos que não estavam acompanhando ele, mas tentar manter essas pessoas que foram seus apoiadores, né? Agora que ele abriu a guerra, abriu frente com essas pessoas que foram cruciais para ele chegar aonde ele está hoje, não tem mais chance de ser reeleito. Bom, como eu falei, nós acabamos de fazer análise no âmbito da legalidade, né? E seguindo aquilo que é a nossa Constituição da República,
essas pessoas juntas, possivelmente, ou quase que é 100% de certeza que vão conseguir derrubar o Umaro Sissoko Embalo. O Umaro Sissoko Embalo não consegue ganhar, porque, vamos supor, Domingos Simões Pereira e o Umaro Sissoko Embalo passaram para a segunda volta. Não tem condições de nenhum deles ganhar as eleições na primeira volta, isso é um fato. Se o Domingos Simões Pereira e o Marciso Pembalo passar para a segunda volta, ou Nuno Gomes Nabian, qualquer um da ala que agora está contra Sissoko Embalo, passar para a segunda volta com Sissoko Embalo, nesta situação em concreto, vai perder. Mas o Marcelo Combaló é muito bom em fazer arranjos políticos ali para conseguir apoio. Talvez que ele venha a conseguir apoio dessas pessoas que hoje estão contrárias ao que ele está fazendo. Bom, isso é possível. Na política tudo é possível. Ninguém pensava que o Domingos Simões Pereira um dia poderia se juntar a Brema Camará numa mesa. Ninguém pensava que Nuno Gomes Nabian poderia ter ali um acordo com o PSGC depois de tudo que tem acontecido até hoje. Mas o que nós estamos a ver agora é uma caminhada entre essas pessoas para uma amizade política contra o Maurício Sissoko Embalo. Então, levando isso em consideração de que tudo é possível na política, não há inimigos eternos, sim, eu concordo de que o Marcelo Combalo possa fazer alguns arranjos, possa conseguir depois apoio político dessas personalidades que eu mencionei, no caso Brema Camarão, e até Perez de Fernandes Dias da Costa. Mas, cara, isso é muito improvável. Basta só você acompanhar os discursos políticos, você acompanhar o desenrolar, percebe-se profundamente que há uma ruptura que vai ser difícil de haver uma fusão depois entre essas partes descendentes. Mas o que o Marxismo Combalo pode fazer à margem da lei? Bom, primeiro, ele pode roubar as eleições presidenciais. Como ele vai roubar as eleições presidenciais? Ele precisa ali trabalhar no quartel internamente para conseguir a maioria, conseguir convencer a maioria dos chefias, assim também como aqueles soldados rasos, porque só chefias não são suficientes. Não vamos voltar à história para dizer que generais X e Y foram vítimas de algumas coisas, mas aqui vamos restringir a dizer que sem apoio de soldados rasos, chefias não são nada. Então, se Coimbra precisa trabalhar no quartel, precisa convencer aquelas classes militares mais baixas para poder roubar as eleições, né? Então, se o Marciso Coimbra não conseguir isso, vocês podem ter certeza que ele não vai conseguir roubar as eleições. Então, só assim o Marciso pode roubar as eleições, tem que convencer porque o tribunal do país, Supremo Tribunal, já está na posse do Presidente da República. Agora falta os militares. Os militares até agora ainda não temos certeza se ele tem apoio de todas as chefias, pelo menos aquelas chefias principais. Talvez ali só Biaganantan, ninguém sabe muito bem qual é a relação de Sissoko com o ex-chefe do Estado-Maior, no caso Antônio Injai, né? Então, ninguém sabe ao certo qual que é, até que ponto essas duas pessoas têm uma boa relação. Então, o Marcelo Rebalo precisa fazer um trabalho muito árduo para conseguir apoio, mesmo que não seja total, mas que seja ali, vamos pôr, uns 60% de apoio dos militares. Agora ele não tem tanto assim que ele está tentando criar uma força à margem da Constituição. Ele está tentando criar outra força armada, né,
para a sua própria proteção, porque ele de fato não tem confiança. Se ele não tem confiança no Estado-Maior é porque ele não conseguiu ali um apoio considerável que vai lhe deixar confortável. Então, ele precisa fazer ainda muita coisa. Uma vez conseguindo esse apoio dos militares, Morisco sim pode roubar as eleições tranquilamente. Mas vamos ver até lá qual que vai ser o desenrolar das coisas para ver se de fato o Marciso Coimbado vai conseguir apoio acima de 60% dos militares ou 70% para ser capaz de roubar as eleições. Agora, quanto às eleições legislativas que vai acontecer, ou seja, que vai acontecer não, quantas eleições que foram marcadas para novembro deste ano, nós não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas independentemente de acontecer ou não, o Maurício Coimbra tem grandes desafios com essas pessoas, Luís Simões Pereira, Nuno Gomes Nabian, Brahma Camará e Fernando Dias. Estou mencionando essas pessoas, levando com elas apoio dos partidos que essas pessoas lideram. Bom, vamos considerar aqui que tem uma briga interna em todos os partidos. Mas por que que eu não estou considerando aí como uma coisa assim tão significativa que pode tirar capital eleitoral desses partidos? Porque se você for ver, os descendentes, com exceção de Pérez, as pessoas inconformadas de todos esses partidos, a PUPDGB, PSGC e uma DMG15 são pessoas que não são políticos que têm um capital eleitoral tão grande quanto aos líderes dos seus próprios partidos. No caso, Brahma Câmara tem maior capital eleitoral no DMG15, ele tem mais capacidade de agregar voto mais do que qualquer um dentro do DMG15. Isso não é dúvida para Nuno Gomes Nabian, no APU, e muito menos para Domingos Simões Pereira no PAIGC. Então, não estou considerando essa divisão como se uma coisa que vai ali e criar grandes dificuldades, que pode fazer com que Sissoko Embalo consiga ganhar as eleições. Não vai. Como eu falei antes, eleições presidenciais não é igual às eleições legislativas. Nas eleições legislativas, você pode ter maior número de votos do que um partido que tem mais cadeiras no parlamento do que você, desde já que os seus votos não foram votos estratégicos. Então, aí está a diferença. No caso de presidencial, você não precisa de voto estratégico. É isso que vai fazer com que Sissoko perca as eleições presidenciais. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça, você que ainda, na verdade, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal. Para quem não se inscreveu ainda, faça questão de se inscrever no canal, ative o sininho. Vamos trazer para vocês semanalmente os assuntos políticos, econômicos e financeiros da Guiné-Bissau, como eu falei. O nome do canal é Guiné-Bissau Política, Economia e Investimento. Muito obrigado, um abraço, até mais.